Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou Luiz Horato e hoje, infelizmente, vou continuar falando sobre a guerra, mas que felizmente já, até prova em contrário, se encerrou. Haja visto o acordo de paz, não necessariamente isso, mas o cessar-fogo combinado entre as partes, leia-se aí Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e as autoridades constituídas, digamos assim, do Irã. O fato é que, passados 2 dias, já que o tratado foi assinado ou selado na última terça-feira, como se era de esperar, houveram alguns deslizes de ambas as partes, digamos assim. Israel continuou atacando, como eu já disse no vídeo anterior, continuou atacando o sul do Líbano, o grupo terrorista Hezbollah, e estava com o firme propósito de continuar até o fim, segundo declarações do próprio primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que ele ia até as últimas consequências para minar aí os efeitos danosos do grupo terrorista Hezbollah, que está localizado, digamos assim, com domicílio no sul do Líbano. Mas, evidentemente, como nós havíamos previsto também, devido a pressões internacionais, incluindo aí o próprio Irã e os Estados Unidos, que são as partes principais desse conflito, dessa contenda maldita que se chama guerra, estão obrigando o Benjamin Netanyahu a cessar a sua voracidade bélica e muito provavelmente até amanhã a Israel também vai participar desse cessar-fogo de 2 semanas, período no qual serão discutidas em Islamabad, capital do Paquistão, que aliás foi o país que diretamente intermediou aí esse cessar-fogo, as autoridades do Paquistão, e vão continuar mediando as tratativas para que haja um acordo de paz definitivo, que seja finalmente selada a paz. Não se sabe até quando, mas pelo menos vamos ter aí uma trégua bastante duradoura, até prova em contrário. E o que aconteceu por outro lado, que eu citei anteriormente, em virtude do fato de Israel ter mantido um bombardeio intenso contra o sul do Líbano, opa, enrolou a língua, desculpa, o sul do Líbano, o Irã voltou a fechar, ou pelo menos anunciou que fecharia o Estreito de Hormuz. Em algum momento isso de fato aconteceu, e por outro lado, Donald Trump também nas suas redes sociais ameaçou de forma assim velada, que faz parte da estratégia de jogador dele. Ele disse que há rumores que o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz, e é bom que não tenha feito isso. E se fez, é bom que desfaça o mais rápido possível, senão haverá consequências pesadas. Ameaças fazem parte desse tipo de conflito, isso desde que o mundo é mundo, lamentavelmente, mas, por outro lado, estão mais para o lado do jogo de truco, né? Digamos assim, do que necessariamente se bombardeando mutuamente como faziam desde o dia 28 de fevereiro até a última terça-feira, até 2 dias atrás. Temos aí 12 dias pela frente, período no qual certamente, repito, vai ser selado um tratado de paz, um acordo de paz definitivo. As regras colocadas ou as condições colocadas por ambas as partes já foram publicadas, não foram totalmente aceitas, mas com as mediações que estarão sendo feitas, provavelmente vão chegar a um acordo comum, até porque todos nós sabemos que em qualquer tipo de acordo
todas as partes envolvidas têm que ceder um pouco e, evidentemente, aceitar condições também difíceis de engolir. Mas faz parte do jogo. Mas o grande motivo deste vídeo, o grande mote deste vídeo é justamente dizer quem foi, entre aspas, do ponto de vista geopolítico, o grande ganhador desse conflito, desta guerra. No vídeo anterior deixamos bem claro que do ponto de vista político e psicológico e por outras razões mais, o grande perdedor, N motivos, tanto no cenário interno, ou seja, dentro do seu próprio país, com os seus eleitores e o povo norte-americano, como fora, ao redor do mundo, com a grande maioria dos líderes de todas as nações, o grande perdedor foi o Donald Trump. E o grande ganhador, ainda que de sobressalto, digamos assim, lamentavelmente foi o regime teocrático iraniano. E por quê? Exatamente porque nos conflitos e guerras anteriores, o Irã sempre ameaçava fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa nada menos que 20% de todo o petróleo comercializado e consumido no mundo, leia-se, e gás também. E, finalmente eles fecharam, pagaram para ver e deu certo. Eles perceberam que realmente fechar o Estreito de Hormuz dá muito poder para eles de barganha. E agora eles já sabem, que, até prova em contrário, que esse é um grande trunfo para eles. Isso também pode, no final das contas, contribuir para que nunca mais nenhum outro país ataque o Irã, mesmo que seja a maior potência econômica do mundo, porque as consequências, todos vimos, são desastrosas. O lado bom de tudo isso foi, a partir do cessar-fogo, evidentemente, foi que, num primeiro momento, conforme anunciado também no vídeo anterior, já começou a queda do preço do barril de petróleo, que chegou a $120 ou mais e estava caindo, já tinha caído abaixo de $100. Hoje voltou a subir um pouco, mas não atingiu o patamar de $100. E voltou a subir exatamente porque Israel continuava bombardeando o sul do Líbano. Mas isso também é uma coisa que está para acabar, como eu já disse antes, até amanhã isso já deve ser resolvido. E o petróleo, a cotação internacional do petróleo vai continuar baixando e talvez volte ao patamar anterior ao conflito, que era de $74,50 aproximadamente na média. Isso vai ser bom para todo mundo. E, além disso, outro lado positivo foi que as cotações das bolsas cresceram nas principais bolsas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. A Ibovespa bateu um recorde novamente, já tinha subido bastante ontem, no primeiro dia pós-guerra, e hoje subiu mais ainda, chegando ao topo, digamos assim. Nunca tinha atingido um patamar tão alto desde quando começou a ser avaliado a pontuação do Ibovespa. E, por outro lado, a cotação do dólar e de outras moedas também caiu bastante. Ontem chegou no Brasil a ser R$ 5,10, a menor cotação nos últimos 2 anos. Isso também é extremamente positivo e diminui bastante a pressão sobre a inflação. Da mesma forma que diminui a pressão sobre a inflação, a redução da cotação do barril de petróleo, e vai ficar bem melhor ainda se, como eu já disse, voltar ao patamar anterior à guerra, ou seja, ao patamar que era praticado em 27 de fevereiro deste ano. No próximo vídeo eu vou falar sobre os grandes perdedores dessa guerra final, ou de qualquer outra guerra, qualquer outro tipo de conflito sangrento, desnecessário e lastimável, tá bom? E esperamos que o Irã não se prevaleça muito do fato de ter descoberto que fechar o Estreito de Hormuz
uma carta, é um coringa, digamos assim, uma carta na manga que ele pode usar em qualquer circunstância, considerando o perfil do governo iraniano, que é uma ditadura teocrata, auto-intitulada teocrata, mas na prática não passa de uma ditadura terrorista, déspota, e que era liderada pelo Ali Khamenei, o Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto nas primeiras horas dos bombardeios, como eu já disse em vários outros vídeos sobre o assunto, mas que deixou o seu filho, Mujtaba Khamenei, que não é ainda, talvez nem venha a ser um ayatolá, mas é um clérigo considerado médio e muito mais hostil, digamos assim, do que era o seu pai, que era uma pessoa extremamente hostil, que só fazia discurso de ódio. Então, isso que é muito triste. E esse cidadão aí, o Mujtaba Khamenei, ele também foi ferido nos bombardeios. Há rumores de que ele estaria desfigurado e talvez esse seja um dos motivos pelo qual ele ainda não teve nenhuma aparição pública desde o fatídico dia 28 de fevereiro, onde o seu pai e mãe e outros familiares, irmã e sobrinhos foram mortos, assim como membros importantes do partido, digamos assim, ou do birô do governo iraniano. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.